Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 47. Felicidade é coisa difícil de encontrar. Já dizia a música, né? Que felicidade dura tão pouco, mas a tristeza... Freud vai dizer pra gente que 3 coisas são características fundamentais de quem sofre. A primeira delas, vai dizer Freud, é a natureza. A natureza, quando decide vir com todas as forças, causa muito sofrimento. Os rios, as chuvas, terremotos e assim sucessivamente. Para Freud, um segundo ponto que pode trazer sofrimento é o nosso corpo. Que o nosso corpo adoece, que a gente se cansa, né? Que a gente fica velho, alguns os cabelos caem. Por que você riu, Jackson? Eu não estava falando de você, não. Não é? E a velhice vem e nos pega de uma maneira que a gente vai, à medida que o tempo passa, se não se cuidar, sofrendo mesmo. E para Freud, o terceiro ponto que traz sofrimento para o homem são os relacionamentos. Ai, como traz. Porque a gente às vezes investe, né, nas pessoas, porque a gente às vezes confia nas pessoas, porque a gente cria expectativas e muitas vezes, se não na maioria das vezes, elas nos frustram. E por isso a gente sofre. Amizade em Freud, eu não vou pregar Freud para você, mas na verdade isso é só um start para a nossa conversa, é algo extremamente ineficaz, por causa das frustrações, por causa das possibilidades de que de fato pode vir a dar errado. Mas interessantemente, um outro escritor chamado C.S. Lewis vai escrever em seu livro 4 Amores 3 características muito interessantes que ele vai chamar de as principais características dos laços dos humanos, né? Dos laços íntimos dos humanos. E a primeira ele vai chamar de afeição, que é a mais básica. A segunda é o eros, é a paixão avassaladora, né? Que muitas vezes pode ser bom, mas também pode ser extremamente destrutivo. C.S. Lewis também vai falar da caridade como sendo a mais altruísta, a mais espiritual, no sentido de cuidar do outro. Mas ele gasta um capítulo muito generoso para falar da amizade, que não para Freud, mas para C.S. Lewis, é muito mais raro e muito mais profundo. Porque C.S. Lewis vai dizer, nós não precisamos da amizade. Não é um instinto, não é uma necessidade, mas ela simplesmente acontece. E ela acontece de maneira... quando acontece verdadeiramente, não há necessariamente obrigações. Você, quando está com alguém que você é íntimo, você não precisa, por exemplo, preencher as lacunas daquele vazio que se dá quando a gente não tem mais assunto. Vocês já perceberam isso? Que quando a gente não é íntimo do outro e fica aquele silêncio, aquilo incomoda a gente. Para C.S. Lewis, na verdade, isso pouco importa, porque há intimidade. Ele vai trabalhar a ideia de amizade como sendo algo divino, até falar da fidelidade, até falar justamente dessa natural característica do relacionamento íntimo, amigo, que é a fidelidade e a confiança. Porque quando as pessoas são muito íntimas nossas, são muito, eu diria, voltadas para um laço de amizade extremamente forte, nós não nos preocupamos com a fidelidade, porque ela simplesmente está lá. Já parou para perceber isso? Pessoa que é íntima sua, que é muito íntima, muito próxima, você não questiona se ela vai confiar ou não confiar em você, ou se você pode ou não pode confiar nela. Isso simplesmente já está lá. Você não questiona se essa pessoa vai ser fiel a você, porque simplesmente isso está lá. Porque se para Freud, felicidade é coisa difícil de encontrar, para C.S. Lewis é algo tão simples. Por isso eu convido você a ler esse texto, que de certa forma fala de confiança e fidelidade. E o texto diz assim:
capítulo 26, versículo 47. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão, com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhe dera a seguinte indicação: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras, que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. É um capítulo clássico dos evangelhos, a traição de Judas. A traição de Judas é algo, eu acho, tão hediondo na nossa cultura, mesmo 2000 anos depois, que eu não conheço. E se você conhece, por favor, me ajude. Alguém com o nome de Judas. Você acha gente com o nome de Lúcifer, mas de Judas você não acha. Porque o gesto de Judas em trair o Cristo com um beijo é algo tão paradoxal, porque o beijo, na verdade, é sinônimo de intimidade, de amizade, de confiança, e ao mesmo tempo se torna uma coisa que vai, no final da história, mesmo no eco das gerações, mesmo no passar de toda a história do ser humano, ser entendido como um gesto extremamente imoral da parte deste homem. Judas virou um indivíduo que no Rio de Janeiro, há anos atrás, quando eu era criança, a gente fazia um boneco, botava no poste e batia, porque tinha o dia de malhar o Judas, não é assim? Mas a história nos conta que Jesus já sabia de que isso aconteceria. Ele já havia dito para Judas, ele já havia de fato tentado de alguma forma fazer com que Judas refletisse sobre o ato que já havia decidido fazer. Jesus vinha de uma progressão em que o capítulo 26 de Mateus vai relatar justamente o afunilamento do ministério de Jesus, o final, não é, da história, como a gente conhece, que vai terminar com crucificação e ressurreição, mas não sem antes dizer que esses últimos momentos foram extremamente difíceis para Jesus. Foram momentos difíceis, né? Foi um momento extremamente difícil. Jesus, ele vai, em um momento anterior, dizer para Pedro que Pedro o trairia, o negaria. E mesmo Pedro insistindo que iria com ele em qualquer lugar. Não somente Pedro, mas todos os discípulos resmungaram quando Jesus disse que, de fato, quando a hora chegasse, eles não dariam conta de justamente permanecer fiéis, permanecerem ao lado de Jesus. Esse é o discurso de Pedro, que ele iria, de fato, até o último momento com Jesus e daria a vida por Cristo. Momentos depois, Jesus vai estar reunido com esses homens, no momento em que Jesus ali está em agonia, não é? Ele sofre até a alma, entristece-se até a alma, diz o evangelista, na verdade diz todos os evangelhos. E o momento em que Jesus pede para que eles orassem junto com ele, porque a hora era chegada, eles dormem. Eles estão provavelmente muito cansados, mas não estão atentos para o cerco que está se fechando. Judas já não estava mais com eles. Os discípulos ali eram em 11, mais o Cristo. E eles estavam justamente no Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras é algo interessantíssimo, porque era um lugar em que se colhia oliveiras e ali se espremia as oliveiras para extrair o azeite. Muitos vão dizer que há uma simbologia aqui,
porque Jesus ali nos seus últimos momentos em agonia é espremido de fato, e o suor que se torna sangue ali no sofrimento de Jesus é muito semelhante às azeitonas espremidas para extrair o melhor do seu azeite, não é? Simbologias à parte, o fato é que Jesus ele vai estar com esses homens, ainda falando com eles, depois desse momento de oração, depois desse momento que ele é de fato fortalecido pela vontade do Pai, porque ele vai dizer: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. É justamente nesse momento que Judas aparece. E o nosso texto se torna interessante porque o escritor vai falar que enquanto ele ainda conversava com os discípulos, enquanto ele ainda os ensinava, enquanto ele ainda os advertia, chegou Judas. E Judas não estava sozinho, porque o escritor vai dizer que ele estava acompanhado, né, no versículo 47, de uma grande multidão. Quem era essa multidão? Muitos vão dizer que haviam ali guardas do templo, com cacetetes e esse tipo de ferramenta, né, que eles provavelmente usavam para dominar aqueles que eles tentassem prender. Havia uma parte da guarda romana aqui, e provavelmente anciãos, líderes religiosos que faziam parte do Sinédrio. Era uma multidão porque provavelmente não havia aqui, como alguns vão dizer, em torno de 600 homens, que isso na verdade não é algo muito comum para prender uma única pessoa, não é? Ainda que eles tivessem acompanhado dos 11, mas provavelmente um número muito grande de pessoas acompanharam ali essa captura durante a noite. Judas vai dizer o seguinte: aquele que o traía, eles disseram no versículo 8, aquele que eu beijar é ele, prendei-o. O grande questionamento é: todos sabiam quem era Jesus, por que então Judas teria que beijar Jesus para que eles identificassem uma figura que era tão conhecida? Mas é óbvio que o Jardim das Oliveiras não era um lugar como a praça central de Timbó. Não tinha iluminação, não gozava de postes em que lamparinas estivessem acesas como aqui. Era um lugar que provavelmente era escuro, provavelmente era difícil de você reconhecer o rosto das pessoas, e por isso Judas vai dizer que ele iria dar um sinal para que prendessem Jesus e não prendessem um outro qualquer, porque havia o risco, inclusive, deles prenderem a pessoa errada. Na hora, quem sabe, da investida, vamos que os discípulos reagem, não é? E gerem uma confusão e eles acabassem prendendo a pessoa que não era para ser presa. Por isso Judas vai dizer: eu conheço ele, e aquele que eu der o beijo é esse que vocês devem prender. E é justamente assim que se dá. Diz que no versículo 49 eles se aproximaram de Jesus, e Judas, então, próximo a Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. O beijo da traição, o beijo da imoralidade, o beijo, quem sabe, do pior que pode existir num ser humano. Mas você sabe o que é interessante no texto? Quando Judas dá a orientação aos guardas que ele iria beijar Jesus para que eles o identificassem, a palavra no grego é philém, que é beijo mesmo. Mas quando Judas beija Jesus, a palavra empregada por todos os evangelistas é catafilém, que não é um beijo qualquer. E aí você vai se escandalizar, porque catafilém é um beijo apaixonado. E agora? Catafilém é daquele que beija com intensidade, beija com paixão, beija de maneira intensa. Então, afinal de contas, o que essa palavra está fazendo aqui? Afinal de contas, qual seria mesmo a motivação por trás da traição de Judas? Será que seria somente as 30 moedas, aquelas que ele inclusive devolveu depois, dizendo: pequei contra sangue inocente? Ou será que alguns autores vão defender esse ponto de vista em que Judas não estava traindo simplesmente por causa das moedas, porque ele devolve elas depois? Judas estava traindo porque ele era um miliciano. Ele era alguém que lutava para expulsar Roma de Jerusalém. E ele sabia muito bem da capacidade de Jesus. Ele já havia visto os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. Ele sabia do poder de Jesus. E quem sabe,
como alguns teólogos vão defender, Judas não esperasse, montando todo esse cerco, chamando guardas romanos, sem necessidade, guardas do templo, líderes, membros do Sinédrio, líderes religiosos do seu tempo, para que no momento em que ele entregasse Jesus, quem sabe, sacasse de sua cartola alguns sinais, alguns milagres, e do seu poder fizesse ali, quem sabe, descer raios do céu. E aí Judas teria de fato um Messias reconhecido pela religiosidade do seu tempo. Teria, quem sabe, um Messias ali empoderado, não é? Que pudesse surpreender o inimigo. E quem sabe expulsar Roma para fora de Jerusalém. E aí sim, teríamos de novo a Jerusalém restaurada do tempo de Davi. Porque o comportamento de Judas de fato é muito estranho. Ele vai, nos outros evangelhos, Lucas, por exemplo, ele diz: prendei-o com cuidado, é a ideia no grego. Muitos vão questionar por que ele mobilizou tanta gente. Por que Roma? Por que guardas do templo? Por que líderes religiosos do seu tempo? Por que Judas devolve as moedas depois, dizendo: pequei contra sangue inocente? Se não, estando no fato de que Jesus não reage. E isso vai fazer com que ele fique extremamente assustado quando ele vê que não há reação da parte de Jesus. Inclusive Mateus vai dizer, porque ele foi mudo para o matadouro, como diz Isaías. Judas não esperava que Jesus se entregasse, Pedro não esperava que Jesus se entregasse, ninguém esperava isso. Apesar de Jesus estar dizendo o tempo todo que o Filho do Homem iria morrer. Quem sabe os últimos momentos de Judas antes de se enforcar não fosse, ou não teria sido o fato de que ele tentou algo e não deu certo, porque não há reação do Cristo, porque há um silêncio mudo, porque há de fato uma ovelha caminhando para os seus executores, enquanto ele esperava que Jesus fosse ali dominá-los e de fato corresponder às suas expectativas. Um beijo apaixonado, eu consigo ver isso. Judas chegando perto de Jesus, quem sabe com um sorriso no rosto, o palco montado, dando um beijo e dizendo: Davi, agora é com você. E a palavra de Jesus para Judas: amigo, por que vieste? Consegue perceber isso? Amigo, por que você fez isso? Eu penso que, independente de a gente entender o que estava na mente desse homem, há de fato uma tentativa nossa de domesticar o Cristo. Há de fato uma tentativa nossa de fazer com que Jesus seja aquele que corresponda às minhas expectativas pessoais. Há de fato todo o tempo nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento com a espiritualidade, nosso relacionamento com Deus, tentar moldar. A gente vive tentando moldar Deus para que Ele caiba de fato na nossa garrafa mágica, para que Ele caiba de fato na nossa lâmpada mágica. E a gente acaba por moldar um Cristo, moldar um Deus, moldar um Evangelho que não corresponde ao original, que não corresponde ao verdadeiro. E a gente vive tentando, se esforçando para, quem sabe, fazer com que todo o nosso esforço, toda a nossa, quem sabe, perícia em pegar Deus e emoldurá-lo, para que a gente tenha as expectativas sanadas, para que a gente tenha os objetivos alcançados. Quem sabe todo esse esforço que a gente faz nos leva todo o tempo para a frustração. Porque Jesus não pode ser domesticado. Porque Jesus não pode ser, de fato, emoldurado. Porque Jesus não pode ser moldado por nós. É o contrário, Ele nos molda. É o contrário, Ele nos transforma. É justamente Ele que tem o poder de transformação e não nós. Eu não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar, mas eu penso, já falei isso muitas vezes, que a gente gosta de algumas características de Cristo, a gente gosta de alguns atributos de Deus, mas a gente não abraça a totalidade. A gente não abraça a totalidade. E quem sabe a gente viva muitas vezes o nosso evangelho criando um cenário para obrigá-lo a agir. Obrigá-lo a agir. Quem sabe a nossa vida espiritual, o tipo eu diria,
definição de reino de Deus que a gente tem, o tipo de compreensão do mundo que Deus de fato está agindo, do mundo que Deus de fato intervém, quem sabe a nossa expectativa, a nossa, eu diria, definição de quem Jesus é, seja algo todo o tempo voltado para uma tentativa de montar o palco, sentar no meio e dizer: Jesus, atue agora. Porque a gente vive assim. Porque o contrário é difícil. E o contrário disso é poder ouvir da boca de Jesus: é para que se cumpram as Escrituras, eu não levantarei um dedo. Já pensou nisso? A gente tem coragem mesmo de dizer: toma conta você, eu não quero mais. Eu não quero mais resistir. Eu não quero mais tentar forçar as coisas. Eu não quero mais tentar moldar as coisas. Eu não quero mais ter o controle da coisa. Percebe que Judas está tentando ter o controle disso. Se ele traiu por moedas um indivíduo que ele viu ressuscitar mortos, se ele traiu por moedas o indivíduo que andou sobre as águas, se ele traiu por 30 moedas aquele que ele viu curar cegos de nascença, aleijados, se é unicamente por moedas, ele é um estúpido, porque 30 moedas não poderia nem enriquecer um homem. 30 moedas não era nada, ele não poderia nem comprar, quem sabe, um pedaço de terra para viver. E fica óbvio que tem algo mais, tem um elemento mais que leva esse homem a tomar essas atitudes. E eu penso que o grande risco que a gente tem é quando a gente começa a tentar, como a gente começa a pensar que Jesus é algo que a gente pode de fato controlar, que Jesus é aquele que a gente pode fazer com que ele haja segundo os nossos objetivos e planos, a gente também não esteja o traindo por 30 moedas, porque é o momento em que a gente não deixa que ele haja por conta própria, é o momento que a gente não deixa que ele tenha liberdade para dar direcionamento, é o momento que a gente não deixa, quem sabe, que a circunstância terrível que vem sobre nós, como a guarda do templo, como os guardas romanos que se aproximam, como a escuridão no Jardim das Oliveiras, seja algo em que a gente deva abaixar a cabeça e deixar que Deus conduza para que a palavra e os profetas se cumpram. Muita coisa na nossa vida, eu acho, a gente reluta, a gente não deixa Deus fazer, porque a gente não quer largar as rédeas, porque a gente não quer largar as rédeas, porque o pior cenário possível na mão de Deus pode ser o melhor cenário possível, porque as piores circunstâncias possíveis na mão de Deus pode ser as melhores circunstâncias possíveis. Eu não estou dizendo que você tenha que sentar e esperar, quem sabe, da parte de Deus uma intervenção e ficar de mãos atadas, não é isso, mas é parar de puxar a corda, é parar de ficar do lado de cá puxando a corda, tentando controlar a coisa, sabe? Tentando ceder somente eu diria, nas horas em que de alguma maneira é conveniente para nós, e deixar que ele age, deixar que ele faça, e deixar que ele conduza. Você pode estar pensando: ah, mas tudo isso não era da vontade de Deus? E Judas, quem sabe, não tinha aí a menor força para resistir a isso. Mentira, tinha, todo tempo teve. Jesus está dizendo isso tem muito tempo. Jesus disse para ele no momento da ceia: que tu tem que fazer, vai e faça logo. Jesus sabia, ele sabia que Jesus sabia. Quem sabe as palavras de Jesus, o que tu tem de fazer, vai e faça logo, na cabeça de Judas tem: realmente ele está comigo, a gente está junto disso. Ele já entendeu o plano. Enquanto no final da história, Judas não havia entendido nada. Mas você sabe de outro cara também que não entendeu nada? Pedro. Não entendeu nada. Porque vai dizer o texto que depois que Judas beija Jesus, diz o 51 que então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. João vai dizer para a gente que era Malco o nome deste homem. E Lucas vai dizer que Jesus põe a orelha no lugar, não é? A gente pode muito bem imaginar esse episódio. E Judas não queria acertar a orelha dele, né? Desculpa, Pedro. Pedro não queria acertar a orelha. Ele não era um espadachim tão refinado assim
para no escuro mandar a espada só para fazer, quem sabe, uma feridinha na orelha. Ele queria arrancar a cabeça do cara. Ele meteu a espada para matar o cara. Quem sabe, eu diria que Jesus havia dito para Pedro que ele não iria, como ele disse que iria, dar a vida por Jesus, que ele negaria Jesus. Jesus disse isso de maneira tão enfática que Pedro agora tenha identificado que esse era o momento. Quem sabe na cabeça de Pedro, ele falou assim: ah, é? Não vou por você até onde der, não? Então olha isso aqui. Mesmo diante daqueles guardas todos, né, e os discípulos tinham 2 espadas, na verdade, Lucas vai dizer isso. Ele agora, quem sabe, entende que é um momento de reação. É o momento de provar que ele não era aquele covarde que estavam falando dele, não. É o momento, quem sabe, dele mostrar para Jesus que ele de fato se preocupava, que ele de fato estava disposto, e ele vai sacar a sua espada e de fato vai golpeá-lo na tentativa de matá-lo. Mas é o momento em que Judas não espera, nem Pedro espera, nem os discípulos esperam, nem os guardas do templo esperam. Jesus vai pegar justamente aquele momento, vai mandar Pedro parar. Ele pega, como diz o Evangelho de Lucas, a orelha de Malco, coloca no lugar. Quem sabe este milagre era justamente para evitar, de fato, um embate naquele momento, não é? Porque uma coisa é você reagir contra um homem que arrancou a orelha do outro numa luta, outra coisa é você reagir contra um homem que a orelha está no lugar, porque houve um milagre, porque houve uma intervenção de Jesus. E as palavras de Jesus vão ser as seguintes, 52, mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Essas são as palavras de Jesus. Você guarda a espada, porque aquele que age através da espada, sobre a espada vai perecer. E ele vai dizer para Judas assim: você acha que se eu não pedisse agora, não clamasse agora, o Pai não me enviaria 12 legiões de anjos? Você sabe quantos soldados compõem uma legião romana? 6.000. E 12. 72.000 anjos. Eu acho que um era o suficiente, né? Porque 2 acabou com Sodoma e Gomorra. 72.000, eu acho que era algo inimaginável. O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu não preciso da sua espada, Pedro. Eu não preciso da espada de ninguém. Eu não preciso da força bruta de ninguém. Eu tenho o exército que você nem sequer pode imaginar. 72.000 anjos. Eu poderia clamar agora e o Pai me enviaria. E eu tenho certeza que 72.000 anjos não é nem a totalidade do que tem no céu, porque 12 legiões de anjos provavelmente correspondem a Jesus e os 11. Uma legião para cada, 6.000 para cada. E aí Jesus então vai finalizar dizendo: como então se cumpriria as Escrituras se você fizesse o que você está disposto a fazer? Ele está dizendo que se entregaria. Mas você sabe, a espada de Pedro, ela simboliza toda tentativa humana de estabelecimento do reino de Deus. Toda tentativa humana, todo esforço humano de mexer com coisas que são espirituais e não materiais e não carnais. A espada de Pedro simboliza a força do nosso braço. A espada de Pedro simboliza, quem sabe, o poderio bélico à nossa disposição. A espada de Pedro simboliza toda a materialidade do mundo em que a gente vive, mas não do mundo espiritual. Jesus vai dizer que todo aquele que ir com a espada, não é? As palavras de Jesus todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Que é óbvio, ele não está aqui fazendo um discurso anti-guerra, não é, como muitos tentam forçar o texto, mas ele está dizendo naquele momento em que se você vive pela espada, você morre pela espada. Se a espada de fato é aquilo que você busca como sendo o sinônimo daquilo que te representa, é sobre isso que você vai morrer, a sua vida é sobre isso. Se naquele momento ali Pedro empunhasse a espada e saísse para a luta, ele morreria pela espada. Mas Pedro vai aprender posteriormente que ele morreria sim, mas não seria pela espada. Seria por amor a Jesus. Seria por amor ao Cristo. Seria de fato porque ele havia entendido, como ele mesmo disse para Jesus,
que no final das contas ele nunca havia amado Jesus mesmo. Porque Jesus vai dizer: você irá aprender a me amar. Porque Pedro não amava Jesus como achava que amava. Eu penso que o grande problema, como eu disse no primeiro momento, de você tentar moldar o Cristo, de você tentar fazer com que Deus seja uma espécie de gênio da lâmpada, que você pode dar uma esfregadinha e que Ele só existe justamente para fazer as nossas vontades e não para você se submeter a Ele, é justamente o fato de que a gente acaba vivendo a antítese da espiritualidade, que é a materialidade, que é a espada, que é a tentativa humana de fazer as coisas acontecer. E a gente continua numa briga de quem sabe puxar a corda do lado de cá de Deus. Não é sobre a espada, Jesus vai dizer. É sobre a vontade do Pai. Não é sobre o seu esforço. Não é sobre a sua capacidade. Não é sobre os seus atributos. Não é sobre suas ferramentas. É sobre a palavra de Deus. Como, Pedro? Se eu deixo você fazer assim, que se cumpriria os profetas? Como, Pedro? Se você começa uma batalha aqui, eu iria para a cruz. Como, Pedro? Se você se esforçasse para, quem sabe, lutar, eu ressuscitaria dos mortos, eu traria salvação, eu redimiria o homem do pecado, eu religaria o homem a Deus. Você percebe que, mais uma vez, o esforço humano de intervir, pura e unicamente humano, pode ser um obstáculo para que a vontade de Deus se cumpra. Às vezes, quem sabe, a gente está até bem intencionado, sabe? Eu já vi muitos homens, quem sabe, tidos como homens de Deus, líderes espirituais, líderes religiosos, pastores, terem ótimas ideias, mas que só serviu para o atraso do Evangelho. A gente vive cheio de boas ideias, a gente vive cheio de boas, quem sabe, técnicas, a gente vive cheio de boas ferramentas para resolver as coisas. No final da história, eu acho que a gente se submete assim: Senhor, se você não resolver, deixa que eu estou aqui, com todo o esquema já montado, a espada já está na bainha. A gente lida com Deus desse jeito, mas a gente não admite que as coisas sejam de fato do jeito dele. Você pensa numa oração, no momento de fraqueza, no momento de tribulação, no momento de sofrimento, no momento seja lá qual for, que a gente tantas vezes sofre, não é? Que a gente tantas vezes fica em agonia, e que a gente, no momento de elevar a voz a Deus e dizer: Deus, eu não estou aguentando mais isso, eu não estou aguentando mais esse tipo de sofrimento, eu não estou aguentando mais esse tipo de situação. Pensa nesse momento, a oração no modelo de Jesus: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Não é a minha. Você ora assim? Quem ora assim? Não, a gente fala para ele resolver. Resolve aí. Eu não estou aguentando mais. E se ele não resolver? Aí a gente se frustra, se afasta, fica chateado, né? Fica de cara feia. Não é assim que a gente faz? Porque a gente acha que ele tem que se submeter a gente. Pedro vai dizer traidor, você vai ver agora: não sou traidor não. A única coisa que Pedro está fazendo é um gesto belíssimo, né? Na hora que Judas vai lá e beija, e ele percebe que os guardas estão se aproximando, ele saca a sua espada e parte para cima, né? O cara, não, pensa nunca, o cara é corajoso, hein? Pensa, corajoso. Você ia encarar os guardas com a espadinha sozinha, a multidão lá? Não, Jesus ninguém toca. Não é? É bonito isso, né? Porque sabe, uma cena de filme bacana: ninguém vai tocar no meu Jesus, né? Ninguém encosta nele aqui, vai ter que me matar, né? Depois a gente até, quem sabe, cria uma estátua, põe na praça, né? O homem que morreu defendendo, bonito, né? Ele só estava sendo um obstáculo para que a salvação acontecesse. Toda a coragem dele, segundo Jesus, vai se resumir isso aqui: Pedro, como é que vai se cumprir se você continuar com isso? Como é que eu vou ser o Salvador se eu deixar? Era para deixar acontecer, cara. Ele estava no controle. E aquele momento era o momento de aceitar. A oração que a gente deveria fazer é: Pai, eu estou sofrendo, eu sei.
não está sendo bom, não está sendo fácil, mas eu quero confiar que você tem o controle das coisas e que tudo termine do jeito que o Senhor quiser. Do jeito que você quiser. Porque o jeito que eu quero pode ser que seja um obstáculo para que a tua vontade se cumpra. Eu posso dizer para você que aquilo que você deseja tanto e tem orado para Deus e tem pedido ao Senhor, Ele hoje vai responder para você aqui através de mim. Pare de lutar com Deus. Pare com isso. Mude o discurso. Deixe que Ele tenha o controle da situação. Para. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Terceiro momento desse texto, Jesus fala com Judas, amigo, por que vieste? Jesus fala com Pedro. Pedro, como é que vai se cumprir as Escrituras se você continuar com isso? Jesus fala para a multidão. Ele vai dizer: vocês vêm me prender como um salteador, como um bandido, de noite, na surdina. Todos os dias eu estava ensinando no templo, vocês viram. Por que não me prenderam lá? Porque não tinha nada para acusar. No entanto, vocês me tratam desse jeito. E é óbvio que a situação, como a gente conhece, foi toda desenhada para ser algo mentiroso, não é? Inventado. Tudo já estava armado, já havia testemunhos, já havia o circo, não é? Já estava montado para que ele fosse condenado. Mas o que eu acho mais marcante no discurso de Jesus aqui é que quando ele fala para a multidão que eles estavam vindo contra ele como um bandido, como alguém que estava fugindo, e ele no 56 diz que mais tudo isso que vocês acham que estão no controle, toda essa situação que vocês acham que estão no controle, ele vai dizer no 56, aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Deus falou: se vocês só estão me prendendo, vocês só estão colocando as mãos sobre mim, porque de fato é a vontade de Deus que assim seja. Na verdade não são vocês, sou eu que estou indo. Não são vocês, sou eu que me entrego. E você sabe o que acontece com os discípulos corajosos? Fogem. Você sabe por que eles fogem? Porque ele não reage. Sabe por que eles fogem? Porque ele não reage. E ninguém quer um Cristo que não reage. E ninguém quer um Deus que não reage. E ninguém quer um Senhor que se submete a esse tipo de situação. Porque é pequeno demais. É pequeno demais para a gente. Eu diria que fugir nesse momento é a total falta de confiança no que ele havia dito. Porque se eles tivessem confiado que é justamente o cumprimento das palavras dos profetas, se eles tivessem confiado no que Jesus havia dito até então, que ele morreria, que ele ressuscitaria, eles ficariam. Eu não estou falando sobre ser o mais corajoso do mundo como Pedro foi, não. Estou falando de entender a coisa. Mas eles fogem. Porque a gente foge quando a gente não confia. Porque a gente abandona quando a gente tem as expectativas frustradas. Porque a gente vai embora quando de fato não tem mais nada do meu interesse que seja importante. E quem sabe esse seja, ou essa seja uma das características, não é? De um relacionamento com Jesus puramente superficial. A gente foge. A gente foge. Quando a gente peca, a gente foge. Quando a gente vacila, a gente foge. Quando ele pede alguma coisa da gente, a gente foge. A gente ignora. A gente vai embora. Porque esse tipo de Cristo a gente não quer.
Esse tipo de Cristo a gente não quer. C.S. Lewis vai dizer que a marca maior de uma amizade genuína é a confiança. Você simplesmente confia. Porque é natural. Você não precisa pensar sobre isso. Por que com Deus a gente não confia? Porque a gente não é amigo. Quem sabe? Que a gente nunca foi íntimo. Que a gente nunca estreitou o relacionamento como ele disse que deveria ser. Que a gente não entendeu o chamado, a intimidade que ele faz para a gente. Jesus vai dizer para os apóstolos assim: vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E esse é o chamado de Deus para a gente. Para que a gente tente moldá-lo segundo os nossos interesses, que a gente tenta intervir numa hora que a gente sabe que ele pode muito bem dar conta do jeito dele, e muito menos abandoná-lo. Para a gente ser íntimo. E no momento de silêncio, mesmo que seja naquela hora que a gente espera, que a gente precisa ouvir alguma coisa, que esse silêncio não seja incômodo para a gente, mas que seja fruto de uma intimidade, em que mesmo o silêncio, e mesmo no silêncio, as palavras continuam falando ao nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé e orar?